O Senhor é digno de ser exaltado nesta tarde. Amém? É muito bom estarmos na presença do Senhor. Amém? E vamos louvá-lo, porque a sua graça ela é incrível nas nossas vidas. Amém? Vamos louvá-lo com toda a alegria. O Senhor tem grande amor por nós. Amém? E a boa notícia é que a sua graça continua disponível para os dias de hoje. Amém? Para cada vida. Aleluia. E nós louvamos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigada, Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Bendicemos. Seu amor é grande, tão
coração. Os irmãos podem tomar os nossos... Aleluia. Na nossa vida há sempre um antes e um depois. Há sempre, não é? Todos os dias há sempre um antes e um depois. E o importante é nós termos consciência disso e ao mesmo tempo podermos aplicar esse conhecimento do antes para não cometermos os mesmos erros depois. Claro que não fui eu que encontrei Jesus. Jesus é que me encontrou. Ainda bastante novo, graças a Deus. Eu estou à procura aqui de um versículo, eu sei onde é que ele está, mas sabe que mesmo depois destes anos todos ainda a gente fica a tremer aqui em cima, porque é uma grande responsabilidade enfrentarmos uma assembleia, especialmente quando nos conhecem. Sabe, nós somos todos muito bons crentes diante dos que não nos conhecem. Diante dos que nos conhecem é mais difícil e é mais complicado. E eu tenho consciência disso. Por isso é que procuro, esforço muito para aplicar Gálatas, os frutos do Espírito. Vamos ler um versículo só. João 14, verso 6. João 14, verso 6. E alguns dos irmãos, um bom número de irmãos, já me conhecem há 41 anos, não é? Alguns já dizem, eu conheço muito bem, conheço de gingeira. Não sei se lá no Brasil é conhecido este termo, não é? É assim um conhecimento profundo, não é? Conheço muito bem os teus erros, conheço muito bem de gingeira. Não sei lá como é que é como é que se diz isso lá no Brasil. Então diz assim, no Brasil e na Roménia. Na Roménia também deve haver assim uma expressão dessas, não é? E noutros países também. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este foi o versículo que eu ouvi pela primeira vez numa pregação, num culto. Ainda que já tinha lido, ainda que quando li não percebi nada, não entendi nada, mas já o tinha lido antes. Eu nasci também bebé. Também nasci. E foi difícil o parto, a minha mãe sofreu muito. Dá-me a impressão que ela até gostava mais dos meus irmãos, porque não os fizeram sofrer tanto como eu, porque eu fui o primeiro, não é? E ela sempre teve dificuldade nos partos. Cresci numa família remediada, com muito trabalho, muito esforço. O meu pai era um pequeno ceareiro, alugava umas pequenas corelas, mas também tinha uma profissão e ele conciliava ali o trabalho de sapateiro e eu ainda aprendi algumas coisas e ainda metia as mãos dentro das botas daqueles trabalhadores, não é? Que quando chegava nem imaginam. Fiz a 4ª classe, felizmente não apanhei muita tareia, mas o meu professor era mesmo, não era nada mau, era rígido, não é? E alguns dos meus colegas apanharam muito. Eu sempre procurei fugir, não é? Tentar ficar assim um bocado escondido. Fiz a 4ª classe. Ao fim da 4ª classe, fui para casa Fiz a 4ª classe com 10 anos, fui para casa e fui trabalhar para o campo, trabalhar no campo. Não foi fácil. Mas eu gostava muito de ler. Fui sempre um apaixonado pela leitura. Havia uma família perto da nossa casa, lá na aldeia, cujos membros eram
pessoas muito letradas. O chefe da família recebia o jornal semanal. Todas as semanas ele recebia, naquele tempo, o Século. E um irmão deles, um dos irmãos dele mais novos, eram vários irmãos, tinha vários livros. Eu li Júlio Verne. Não sei, os irmãos aqui conhecem a leitura de Júlio Verne, não é? Em Viagem à Lua, aqueles livros, não é? Porque eu gostava muito de ler. Quando eu estava a caminho dos 13, o meu pai fez-me uma pergunta. Então, tu gostavas de ir outra vez para a escola? Epá, aquilo foi mesmo um soco do estômago, no sentido positivo. Quero. Então, voltei outra vez para a escola primária e o professor, que recebia uma mesada, ajudou-me a partir do mês de maio e junho, para fazer o exame de admissão ao liceu e à escola técnica. E eu fui para lá e fiz o exame, correu bem, fui admitido e meu pai inscreveu-me naquele tempo no ciclo preparatório. Eram 2 anos do ciclo preparatório. A escola ficava a cerca de 12, 13 quilómetros de distância da minha casa. Os transportes públicos já existiam, mas não eram fáceis os horários. E lá vou eu para a cidade grande, não é? Não era Lisboa, não é? Mas para mim já era uma cidade grande. Caldas da Rainha, para a escola Rafael Bordal Pinheiro. Havia o ciclo preparatório, 2 anos, e depois havia o curso geral do comércio e o curso de formação de serralheiro e o curso de ceramista. Eu optei pelo curso de formação de serralheiro. E lá andei 3 anos, de fato de macaco, a lidar com a serralharia. E acabei por fazer os 3 anos. Entretanto, por altura dos 13, 14 anos, foi oferecido lá para casa uns livrinhos que eram os Evangelhos de Mateus, Marcos e João. Falta Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu li aqueles livrinhos com uma grande ansiedade, mas não percebi muito do que lá estava, não entendi muito. Mas ficou alguma coisa ficou. Entretanto, houve uns irmãos que trabalhavam na Marinha Mercante e como faziam escala muito tempo em Lisboa, enquanto os navios descarregavam e carregavam, eles ficavam por ali, e alguns deles começaram a ir aos cultos em Lisboa e converteram-se e levaram o testemunho para a nossa aldeia. E alguns irmãos trabalhadores rurais que trabalhavam alguns dias para o meu falecido pai chegavam a andar no campo e falavam de Jesus, e falavam do amor de Deus, e falavam do Evangelho, e quando eles começavam a falar, toda a gente parava, encostados às enxadas. Nesta altura serviam-se do cabo para se encostar, não é? Às vezes eu brinco com o meu irmão: então o que é que andas a fazer? O que é que achas? E ele disse que é um cabo, um sacho pequeno e um cabo comprido, que é para não me vergar muito. E então toda a gente parava para ouvir aquelas notícias maravilhosas, não é? Do amor de Deus. E alguns deles nós conhecíamos pelo menos um, que tinha sido um homem mau no sentido de contencioso, turbulento, não é? Mas agora tinha uma vida diferente, tinha sido. Ultimamente tenho pensado muito nisto, irmãos. Cuidado, não sejamos só crentes convencidos, mas porfiemos por ser crentes convertidos. Não sei se os irmãos compreendem esta ideia, porque infelizmente,
há crentes que são convencidos. Mas é importante que não fique só por ser convencido, seja convertido. Então, entretanto fui para a escola e este testemunho da minha aldeia também passou pela cidade. Comecei logo a ser considerado protestante. Bullying. Naquele tempo não se dizia bullying, era perseguido. E eu tive alguns problemas, não é? Nesse aspecto. Foi lá que conheci não, andou lá, a Branca, a irmã Branca Caldeira. É do meu tempo da escola. Ela é mais nova do que eu, porque ela entrou logo a seguir, eu tive 2 anos em casa. E não só ela, também há um casal que vieram a converter depois, que foram meus colegas de escola. Lá na cidade. Pronto. Entretanto, acabei o curso, trabalhei em 2 oficinas de mecânica, como torneiro, ajudante. Torneiro era o chefe, os homens que lá estavam percebiam muito mais daquilo do que eu. Mas pronto. Mas depois cheguei a uma altura que aquilo já não me convencia. Com 19 anos comecei a pensar, mas eu daqui ganhava na altura 14 escudos por dia e o meu falecido pai tinha que pagar na altura 25 ou 30 por dia a cada homem que trabalhava para ele. Disse, mas eu daqui nem dá para... Olha, voltei para casa. Havia um colega meu que trabalhava no Laboratório Nacional de Engenharia Civil em Lisboa, um grande amigo, trabalhava, e um dia passei à casa dele e estive a conversar com ele e ele levou-me uma inscrição para o laboratório. E eu concorri no princípio do ano de 63, e em junho de 63, já lá foram tantos anos, não é? Em junho de 63, eu fui admitido como, como é que é? Auxiliar, estagiário auxiliar. Que é uma complicada. Mas assinei aquele diploma, não é? Que os políticos assinam também. Há dias fico todo contente de mostrar aos meus filhos. Epá, tens um diploma desses? Tenho um diploma desses. E então, isto em 63. O primeiro trabalho que exerci, não foi trabalho, acompanhei o trabalho, foi não a inauguração, mas o ensaio de carga da Ponte da Rábida, no Porto. Isto em junho de 60, exatamente pelo São João, junho de 63. O ensaio de carga da Ponte da Rábida, no Porto. Olha, se eu estiver a cansar-vos, vocês levantem a mão, que eu já sei o que é e calmo logo. Entretanto, em 64, houve uma campanha evangelística com pregadores estrangeiros na área das Caldas da Rainha. E já na minha aldeia havia uma casa de oração e foi feito um culto especial lá, um ou 2, e os meus pais, o meu avô paterno e os meus irmãos converteram-se nesse culto. Abril de 64, por aí. Em abril de 64. Eles converteram-se, eu estava em Lisboa, um pipi, não é? Eles riem-se, porque entendem, não é? Um rapazinho lá na grande cidade, e converteram-se, e aquilo chocou um bocado a nossa família, chocou um bocado especialmente as minhas tias, chocou um bocado. E começaram logo a fazer bullying. Quando ele vier de Lisboa, ele vai dizer-vos como é que é. Em junho de 64, o meu falecido pai foi-me visitar a Lisboa, porque eu já há uns fins de semana que não ia à casa. Pois, andava lá em Lisboa, não é? Na má vida. Ele veio visitar-me. Como bom português, trouxe um garrafão de água-pé para os colegas de casa, porque naquele tempo eu vivia num quarto mais 2, eram 3 em cada quarto,
Agora o pessoal queixa, falta de habitação. Pois, éramos 9, 10 num T3. 10 num T3. Incluindo a senhora arrendatária, que depois subalugava os quartos. Ele veio e trouxe novas de alegria, onde vinham os lugares de culto em Lisboa e os horários. E o horário que era mais adequado era o culto na Travessa Henrique Cardoso. Alguns irmãos conhecem, ainda se lembram, não? Acho que agora está fechado. Não, foi entregue aos romanos. O vosso povo ainda beneficiou de ter lá uma casa de oração. Então, ele trouxe. E eu fui ao culto. Quem estava a dirigir o culto era um grupo de jovens, filhos do irmão. Um deles era um dos filhos do irmão Alfredo Machado, e o outro creio que era o João Bastos, naquele tempo ainda, João Bastos, e a irmã, que agora não me lembro o nome, que era a mulher do missionário sueco, que tocava a organeta. Como é? A organeta? Não, tem uma coisita ali, com pedal, não é? Eu ouvi, eles pregaram sobre este versículo. O porteiro fez força para que eu tomasse a decisão, mas não foi naquele dia. Meu pai voltou para casa, mas este versículo não saiu mais da minha cabeça. E o Espírito Santo contendia comigo. Ainda fui a uma missa na igreja de São João Batista, que fica ao cimo da avenida da igreja, lá em Alvalade, e agora fiquei num problema. Afinal, qual é o caminho? Mas o versículo continuava. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 64 de agosto, saio do laboratório para ir para a vida militar, obrigatório, mas tenho direito a férias. Então meto férias. Como tinha atrasado no trabalho, fiquei mais uma semana a acabar o trabalho que tinha em mãos, penso que relacionado precisamente com o ensaio de carga da Ponta Rábida, e fico lá mais 8 dias. Quando apanho o autocarro para Caldas da Rainha, o autocarro Lisboa-Caldas da Rainha parava em Torres Vedras. E quando havia uma estação, não é? Como é que se chama agora? Central de caminhonagem, não é? A estação, e lá vem o cobrador dizer: quem sair e que siga, marque o seu lugar, faz favor. Está bem. Eu marquei o lugar e saí. Mas deparo-me com um cenário que me chocou, e onde o Espírito Santo me convenceu da situação em que eu estava. Eu vou ser franco. Uma senhora, uma menina jovem, tirou da mala o seu cigarrinho e acendeu. E uma senhora que tinha, se calhar, de outro lugar, que tinha, se calhar, a idade de ser avó, puxa do cigarrinho e pumba, começa a fumar. Eu, na altura, também fumava. E eu olhei para aquilo e o Espírito Santo contendeu comigo e eu disse: o mundo está perdido, mas eu também estou perdido. E disse: Senhor, perdoa-me e salva-me. E foi nesta altura que eu comecei a sentir o alívio, a presença de Deus na minha vida, e assumi o compromisso de o seguir todos os dias. Às vezes não é fácil. Não é fácil. Isto é o antes, agora ou depois.
tem sido um tempo extraordinariamente maravilhoso. Com muitas lutas, muitas provas, algumas dificuldades, mas muitas vitórias. Deus sempre cuida de nós. Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo nas grandes dificuldades. Em 65, vim de Tavira. Fui algarvio durante 3 meses, em Tavira, e depois vim para Mafra, na vida militar. E aí conheci a minha mulher, nessa altura, era uma jovenzinha, tinha 15 anos ainda, e eu comecei logo a querer namorar. E ela disse, não, é cedo. Então, quando ela fez os 16 anos, começámos a namorar. Final de janeiro de 1965. E Deus tem sido tão bom para conosco. Muito bom. Muito bom. Fiz o serviço militar, passei alguns sustos, cometi alguns erros, mas pela misericórdia de Deus, Ele sempre me guardou. Um dia fui apanhado a conduzir um veículo militar sem estar habilitado por um major. O major que era o meu superior hierárquico. E ele só me disse, dá o carro ao condutor e muda de lugar. E ficou por aí. Mas serviu-me de lição. Não devemos facilitar. Às vezes as oportunidades não são as melhores. Devemos escolher as oportunidades, não é verdade? E não abusar. Deixe-me usar agora aqui um termo popular. Não abusar da sorte. Glória a Deus. Agora eu vou terminar rapidamente. Eu estou emocionado e quando acabei o serviço militar em 67, de novembro, casámos em 60, casámos logo. Eu saí em 30 de novembro e casámos em 3 de dezembro. Os nossos filhos nasceram logo, as 2 meninas gêmeas. A Lídia, que é a minha testemunha, eu não posso aqui dizer nada que contrarie o testemunho perante ela. Essa é a minha responsabilidade. Elas nasceram em agosto, mas a minha mulher não foi grávida para o casamento. Elas nasceram em agosto, as 2. Sim, porque eu já uma vez disse publicamente que a minha mulher casou com 18 e com 20 já tinha 3 filhos, e toda a gente ficou com a cabeça em pé. Depois eu tive que dizer, porque 2 foram de uma vez. Glória a Deus. Os meus sogros foram como pais para mim. Os meus sogros. Os meus sogros, que já estão com o Senhor há alguns anos, estão aqui no cemitério de Vendas Novas, foram como os meus pais. Foram meus pais. E avós dedicados. Morámos juntos durante 3 anos. Eu não estava preparado para casar. Porque eu que só conhecia a vida de solteiro e nunca ninguém me ensinou que a vida de casado é diferente. E que antes de casar pense em ter casa. E antes de casar pense que tem responsabilidades familiares. Sabe uma coisa? Alguém me acusou, um dos pioneiros disse-me, deixa os teus filhos com os teus sogros e vai pregar o Evangelho. Naquela altura eu não lhe respondi, mas se fosse hoje respondia-lhe. Que me interessa a mim ganhar os outros e perder os meus. Enfim, mas eles foram como pais para mim. Em 1966, faz agora 60 anos, eu assisti ao primeiro campo bíblico lá na Foz do Orelho.
E em 1967, no acampamento de 67, em agosto, eu recebi uma chamada de Deus para servir a tempo integral. E depois, em 1976, faz agora 50 anos, no princípio do próximo mês, nós decidimos vir para Estremoz a fim de assumirmos a responsabilidade do Lar Betânia em 76. Mas eu quero dizer aos irmãos que entre 72 e 76, Deus fez grandes milagres na nossa vida. Pela fé, comprámos um bairro social com 7 moradias. Pela fé. Deus honrou a nossa fé e em 76, porque estávamos no Lar Betânia, desfizemos do bairro. O lucro do negócio deu para fazermos uma casa. Pagarmos as dívidas, porque estávamos endividados. Pessoas amigas que nos emprestaram dinheiro a juro na altura. Deus é fiel. Quando fomos para o Lar Betânia, nós não sabíamos nada, não conhecíamos nada, mas tínhamos uma paixão ardente. Tanto eu como a minha esposa. A minha esposa tem sido uma mulher de armas. Em Estremoz, chegou a cair de exaustão. Em virtude do trabalho que era necessário fazer para ter o mínimo de condições de habitabilidade para as crianças e para nós. Visto que nós chegámos em princípio de julho e em setembro receberíamos a primeira excursão para visitar o Lar de Betânia. Ainda por cima era a nossa igreja. Bom, Deus foi fiel. Glória a Deus. Quando saímos do Lar de Betânia em 79, tínhamos um grupinho de 30 ou 32 crianças. Não é? E em 79 saímos e fomos para o Instituto Bíblico. Outra etapa difícil. Trabalhámos para nos sustentarmos, visto que tínhamos já 3 filhos, tínhamos que pagar o arrendamento de 2 apartamentos, um para nós, outro para os nossos filhos, e tínhamos que pagar as nossas despesas, porque não é tudo de graça, não é? Não, tem que se trabalhar, tem que se pagar. Eu cheguei a ter 3 turnos. 3 turnos. Das 8 às 9, das 8 à 1, escola, das 2h30 às 5h30 nas obras e às 7h30 às 10, biblioteca, para tomar conta dos namoricos. Pois, então é uma escola mista, com gente adulta. O que é que se esperava? Alguns solteiros e solteiras. Não é? O segundo trabalho que tive no Instituto Bíblico foi ir buscar os alunos dos missionários a Oeiras, à escola internacional, para Fanhões, e alguns deles deram-me muito trabalho. Não era fácil, não é? Porque eram os meninos, não é? Da escola, eram os 5 ou 6. Glória a Deus, aleluia. Em 1980, ainda no primeiro ano, aliás já no segundo ano, um dos pastores convidou-nos para nós assumirmos a colaborar na igreja de Torres Vedras, Sobral de Montagraço. E para aí fomos depois em 81 só. Assumimos, íamos lá aos cultos, fazer os cultos, em 81. Deus foi maravilhoso. Numa altura difícil. Hoje fico tão feliz por ouvir um casal
que ele estava envolvido com a política, com uma determinada partido de esquerda, mas um dia eles moravam na nossa frente e um dia ele mandou um dos filhos pequeninos lá à casa pedir cassetes para ouvir, estava muito doente. E Deus fez um milagre naquele homem, naquela família. Hoje um dos filhos é pastor em Inglaterra e agora descobri que tem um neto também que estava a servir o Senhor, o Melquisedeque, que é casado com a filha do Josué. Isto dá-me tanta alegria. Eles praticamente não me conhecem, não é? Mas eu ainda me lembro deles, não é? Ainda foram alunos da nossa escola dominical lá. Em 85 nós sentimos da parte de Deus voltar. Houve um apelo da direção do Lar Betânia para criar as instalações, para criar aqui em Vendas Novas uma filial do Lar Betânia. Sabe que eu estou consciente de que Deus me deu um ministério do socorro, dos socorros. É um ministério que está lá em Coríntios, mas passa assim um bocadinho por cima, não é? E nós decidimos vir. Não sabíamos muito bem o que é que ia acontecer. O presidente da direção do lar, na altura, disse: mas o que nós lá temos só chega para a tua família. Era uma casa pequenina, lá ao lado do Daniel. Uma casa pequenina. Não... Mas nós viemos pela graça de Deus. Recebemos, em 7 de setembro de 1985, está quase a fazer anos, 8 pré-adolescentes. Difícil. Pré-adolescentes, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Mas ficámos longe da escola, da saúde, de tudo. E em 87 fizemos obras, criámos um refeitório, fizemos um pré-fabricado, admitimos a irmã Filomena. Desculpe usar o seu... Penso que a irmã teve também dificuldades, não é? E não foi fácil, não é? Mas penso que não foi negativo, pois não, irmã Filomena? Não. E em 87 criámos condições e, entretanto, o número cresceu para 16, 15 ou 16. Mas ainda não estava satisfeito. Há que começar a circular a cidade à procura de um lugar. Aqui, acolá e onde. A primeira sítio onde fui parar foi a casa da irmã Custódia. E o marido, à procura de um lugar. Achámos que no sítio onde estavam, talvez, fomos lá. Não deu certo. Câmara e amigos, e Câmara, e conhecidos, e nada de feito. Até que um dia o Presidente da Câmara disse-me: temos um lugar ali para o lado do bairro dos velhos, dos velhos não, dos pobres, lá para o bairro dos pobres e tal. E na altura, um dos técnicos da Câmara, o engenheiro Paratos, foi comigo, e andámos a dar a volta, até que ele me foi lá mostrar o terreno. Era mato, não havia nada, não havia casas, nada. Mas eu disse: este é o lugar. E voltámos. E na altura tive uma reunião com a Câmara e um dos vereadores, não vou dizer quem é, um dos vereadores, mas vocês e tal, a instituição, depois isto não vai dar nada. E eu disse: Sr. vereador, não vai dar, porque a gente vai construir, vamos investir na cidade, vamos insistir, porque Vendas Novas está condenada a crescer, portanto vamos investir. E graças a Deus, a Câmara cedeu-nos o terreno, vendeu-nos o terreno. Às vezes ceder parece que é tudo borla, não.
ajudaram muito, fizeram muito, com máquinas, com material, com pessoal, fizeram muito, ajudaram muito. E as últimas obras que fizemos lá, que foram inauguradas em 98, a Câmara contribuiu com 20% sobre o custo total das obras. Foi muito dinheiro que a Câmara investiu ali, graças a Deus. Quando saímos em 2007, deixámos uma casa com cerca de 50 utentes. 50 meninas, desde crianças de meses, 18 meses, creio que a mais pequenina tinha 18 meses, ou talvez ainda não tinha 18 meses, até já mulheres adultas, mulheres crescidas, algumas com formação superior já, e etc. Glória a Deus. Olha, pastor, desculpe, mas eu vou fazer um desafio. Quem não conhece aqui as instalações do Lar Betânia? Muita gente não conhece. Marque uma visita e leve 1 quilo de arroz. Está certo? Peça lá e faça lá uma visita para conhecer. É maravilhoso. A irmã Paula até pensava que aquilo já existia, não é? Não é, irmã Paula? Não tem mal nenhum, é normal. Mas não foi criado de raiz. Há uma fotografia que eu não sei se está lá, eu pensava que a tinha comigo, mas não tenho, onde está uma placa que eu mandei fazer e uma das meninas desenhou futuras instalações do Lar Betânia. Grande. Como é que é? Um outdoor? Não é? É isso? Eu não sei pronunciar. O meu inglês é tremendo. Só sei dizer God bless you e thank you. Pronto. Meus irmãos, especialmente para os mais novos e talvez para os mais ansiosos, espere em Deus. Confie. Eu não falo das coisas negativas, porque essas não contam para a bênção que nós podemos usufruir, porque também as houve pelo caminho. Mas eu creio num Deus fiel que suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Flechas transpassaram-me, podes e grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu está.
Glória a Deus. É tão bom estarmos neste lugar. Amém. O pastor Machado, ele falava do terreno que eu não conhecia, e realmente eu não conhecia, pastor Laura, desculpa lá. E eu realmente não conhecia. Quando fomos lá ao aniversário, creio que o ano passado, e vi aquela fotografia, foi quando o irmão descobriu que eu estava, fiquei de boca aberta. Eu vi aquela fotografia de um terreno que era só mato, e dizia lá, Lar de Betânia. E eu olhei e disse assim, isto era o Lar de Betânia. E eu estava a tentar identificar aquilo e pensei, realmente, grande obra, não é? Quer um lugar, quer um mato, igual tem aqueles edifícios, tem aquele edifício tão grande, não é? E edifícios de todo lado. E eu estava a pensar, como é que é possível? Mas sabem uma coisa, é isto que o Senhor faz na nossa vida. Ele olha para o terreno baldio, não é? Olha para nós, com espinhos, com mato, com carne, com pontas para todo lado, e o Senhor trabalha em nós e vai trabalhando nas nossas vidas. Amém? O grande é o seu amor por nós. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. O Senhor olhou para cada um de nós e viu o valor em nós. E Ele está a fazer uma obra na nossa vida. Amém? Para que o seu nome seja glorificado. Amém? Então vamos louvar ao Senhor nesta tarde. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Obrigada, Deus. Grande és, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo esse nome é, quão belo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo esse nome é, incomparável até. Quão belo esse nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito esse nome é, quão perfeito esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito esse nome é, incomparável até. Quão perfeito esse nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito esse nome é, teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. O teu nome, Senhor, Ele é perfeito. Obrigada, Senhor, tu tens todo o poder no céu e na terra. Obrigado por estás a continuar a trabalhar nas nossas vidas, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Obrigada porque tu és o vencedor. E contigo, Senhor, somos mais que vencedores. Obrigada, Senhor. Aleluia. Nosso Rei, Ele vence. Aleluia. Ele reina para todo sempre. Aleluia. Aleluia. A morte vencida. O véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável.
Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. 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 Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Inigualável, incomparável, hoje e pra sempre reinarás. Inigualável, incomparável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Diz claramente: Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo. Podes dizer isto mais uma vez: Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino, tu é a glória. Aleluia. Aleluia. Nome que é sobre todo nome. Tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Aleluia. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Digno és, Senhor. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvamos a Ti, ó Rei. Aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Receba as nossas vidas, Senhor, esta tarde. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos, Senhor, aleluia. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, aleluia. Recebe, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor.
Deus, fala connosco, Senhor. Também usa agora o teu servo, Senhor, quando vai ministrar a tua palavra. Deus, e que os nossos corações, Senhor, estejam sedentos, Senhor, por ouvir o que tens da tua parte para cada um de nós. Deus, e que não nos calemos, Senhor, no nosso espírito de louvar, de adorar, de apresentar as nossas vidas, para que possas continuar a trabalhar, a lapidar em nós. Deus, aquilo que tu desejas, trabalha em cada um de nós, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Podemos ficar sentados. Amém. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão maravilhoso. A obra de Deus é tão poderosa nas nossas vidas. E nós estamos tão gratos. Aleluia. Nesta tarde eu queria convidar a abrir as Bíblias num salmo muito conhecido. O salmo número 37. Salmo de número 37. Vamos ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 18. Aleluia. Salmo 37, verso 18. Vou pedir o favor dos irmãos podermos ficar mais um momento em pé para fazer a leitura bíblica. Amém? Os irmãos puderem se levantar, então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias da fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos carneiros, desaparecerão, em fumo se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Porque aqueles a que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o susterá com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Amém? Em todo o tempo o Senhor cuida dos seus filhos. Eu queria que pudéssemos ler o versículo 23 e 24 juntos. Eu vou pedir para passar aqui no painel. Amém? Numa só voz. Diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Aleluia! Nosso bom Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra nesta tarde, Senhor, e sabemos, Senhor, que o Senhor tem as nossas vidas em Suas mãos. Eu oro nesta tarde, Senhor, para que o Senhor traga uma palavra, Senhor, a cada um que aqui está passando por algum tempo difícil, Senhor, que nesta tarde o Senhor possa levantar, o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa fazer avançar, Senhor, para os caminhos de bênção que o Senhor tem para cada um de nós. É no nome de Jesus Cristo pedimos, te agradecemos. Amém. Podemos ficar sentados. Aleluia. Amém. Irmãos, quer queiramos, quer não, os contratempos, na verdade, na vida do cristão são uma realidade. Mas eu quero dizer, irmãos, que os contratempos que vêm a nós, irmãos, até alguma queda que possa acontecer, irmãos, não são derrotas. Amém? Irmãos, são oportunidades para Deus, para o Senhor nos ajudar e para darmos a volta
por cima. Amém? Irmãos, quer queremos, quer não, a verdade é que há momentos na nossa vida, o próprio Senhor Jesus, Ele exemplificou dizendo exatamente isso. No mundo nós teríamos alguns momentos de tensão, de aflição. É verdade, irmãos, passamos por momentos difíceis por vezes. Às vezes encontramos impedimentos, encontramos contratempos, irmãos, mas uma coisa é verdade, irmãos, amém? Que muitas vezes essas situações que vêm à nossa vida não são para nos derrotar, mas servem, na verdade, como instrumento de Deus para testar a nossa fé e o nosso caráter e nos levar numa dimensão superior. Há quem diga que muitas vezes as situações que vêm à nossa vida é como aquele trampolim que nos eleva para darmos o salto por cima para voos mais altos que Deus tem para cada um de nós. Amém? Mesmo esta manhã, a missionária Paula estava lendo ali em Miqueias, em Montemor, e ela estava ali mostrando, e a determinada altura ela leu um versículo também muito interessante, no capítulo 7, verso 8 de Miqueias, em que o profeta diz: "Oh, amiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz." É verdade, há momentos, não importa se caímos. Irmãos, se nós caímos, nós podemos nos levantar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer nesta manhã, nesta tarde, neste lugar, não te conformes com a tua situação. O Senhor diz-te, na verdade, que cada um de nós pode se levantar. Diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia numa outra situação, o Senhor o levanta. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus é aquele que levanta. Para cair, o diabo só anda a procurar passar-nos a rasteira. Mas mesmo que caiamos em alguma situação, eu quero declarar nesta tarde, amém, que essa não é posição para ficar. A cair na lama, lá no buraco, não é posição para ficar. Mas levanta-te em nome de Jesus. Determina, amém, agarrar-te ao Senhor. Porque eu creio, irmãos, que o Senhor tem grandes bênçãos para os seus filhos. Vida e vida com abundância. É o que Jesus declarou. O diabo, na verdade, procura tudo e mais alguma coisa. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Ele quer abençoar. Ele quer, na verdade, pôr as nossas vidas para cima. E Ele quer nos levantar, na verdade, porque Ele é poderoso. Até para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Nesta tarde eu queria compartilhar, no pouco tempo que temos, alguns pensamentos, amém? Alguns textos bíblicos que nos podem ajudar, amém? A sair de um momento ou de uma situação em que nós possamos nos encontrar numa valeta, num buraco, num lugar, na verdade, de aparente perca, de aparente desvantagem. Eu quero dizer que Deus quer tirar desse lugar e Deus tem poder, aleluia, para te dar, aleluia, firmar os teus passos. Como o pregador a semana passada falava lá em Montemor, firmar os nossos passos e seguir na direção do Senhor. Amém? Irmão e irmã, aleluia, reconhece uma coisa, amém? Irmãos, os contratempos da nossa vida, as situações que possam acontecer à nossa vida, amém, não são o fim, amém? Irmãos, Deus tem... Alguém diz que essas situações são uma vírgula, né? São uma vírgula, são um mas, muitas vezes na vida do crente, porque o Senhor logo a seguir à vírgula tem a continuação da história. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o sábio Salomão, ele podia declarar esta grande afirmação, Provérbios 24:16, amém? Irmãos, o justo pode cair até 7 vezes, mas se levantará novamente, amém? Ouça isto, irmãos, amém? Nós podemos cair, nós podemos tropeçar, o inimigo até nos pode fazer cair, às vezes somos nós que provocamos a nossa queda, outras vezes, que a gente não pode estar a culpar sempre o bicho, né? Lá o inimigo, o diabo. Muitas vezes há situações que somos nós, que inadvertidamente acabamos por criar as nossas próprias armadilhas aqui nelas. Mas sabe uma coisa? Diz que o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta novamente. Amém? Então, de alguma forma, Salomão está dizendo que até a queda serve, na verdade, para o nosso crescimento. Amém? Serve para o nosso crescimento, para que nós possamos avançar. Amém? Eu acredito, irmãos, aquilo que Paulo escreveu
na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, dizendo que aquele que em vocês, em nós, começou uma boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Amém. Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. E o plano que Deus tem para nós não é derrota. O plano que Deus tem para nós não é o fracasso. Mas o plano que Deus tem para nós é vida abundante. É vida abençoada. Amém. Não deixe que o contratempo, a situação em que estás a passar neste momento possa definir o teu futuro. Amém? Coloca, mas é o teu olhar na palavra do Senhor. Amém? Às vezes ficamos muito agarrados a situações que acontecem na nossa vida, ficamos amargurados e a nossa vida não avança para a frente. Há situações que aconteceram se calhar há 10 anos atrás, mas que ainda hoje estamos a remoê-las. Eu quero dizer, enquanto te agarrares a essas situações, a tua vida não avança para a frente. O profeta Isaías podia dizer uma palavra do Senhor para levantar o povo de Deus. E essa palavra é para nós aqui também. 43 de Isaías, verso 18. Ele dizia claramente para o povo de Deus: não vos lembreis das coisas passadas. Vocês não se agarrem às coisas do passado, não se agarrem às derrotas, não se agarrem ao fracasso, onde vocês falharam, onde vocês pecaram, onde vocês erraram. Mas o Senhor diz, amém, não vos lembreis das coisas passadas, nem andeis a remoer, considerar essas coisas antigas. E o Senhor diz: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto, aleluia, aleluia, e rios no ermo. Eu vou fazer algo novo, amém. Olha, nesse lugar, nesse deserto, um momento em que se calhar a nossa vida parece árida, um momento em que a nossa vida parece que não, olha, é só mato à volta, parece que não há vegetação, parece que não há nada. O Senhor diz: eu vou pôr aí um rio, eu vou fluir no meu rio aí, eu vou fazer com que haja vida. Onde neste momento há morte, onde neste momento há sequidão, amém. Aleluia. Irmãos, que possamos olhar para a palavra do Senhor e agarrar-nos às promessas do Senhor e não ficarmos a remoer uma situação que vem à nossa vida, um contratempo que vem à nossa vida e a nossa vida fica ali parada e retrocedemos na fé e andamos para trás. Mas o Senhor diz que andando para a frente, marcha, Moisés. Diz ao povo que marche também. Precisamos avançar, queridos irmãos, porque Deus tem grandes coisas para nós, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a igreja do Senhor nesta cidade. Aleluia. Não desanimos. Alguém disse que o desânimo é uma arma do inimigo. Amém? E nós encontramos uma peripécia lá no livro de Neemias, quando o Senhor toca o coração de Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Irmãos, diz que Neemias, na verdade, ele foi e o povo, e motivou o povo para reconstruir as muralhas da cidade. Mas diz-nos também que a determinada altura, no capítulo 6 de Neemias e no versículo 9, vieram os servos do diabo, podemos dizer assim, os agentes de Satanás. Eles têm nome: Sambalat, Tobias e Gessen, diz que era, né? Diz que eles vieram, essa trindade, lá dos chatos, dos pessimistas, daqueles que na verdade só sabem falar mal de tudo e mais alguma coisa. Diz que eles começaram a falar mal daquela obra, diz que eles começaram a desanimar. Não vale a pena estarem a fazer isto. Passa aqui um coelho, passa aqui um animalzinho, uma raposinha e vai tudo abaixo. Para que tanta força? Para que estar o povo a deixar de cultivar a terra e vir agora aqui pôr pedras, pôr aqui tijolos, construir este muro? Vale a pena? Não vale a pena. Irmão, quando o diabo diz não vale a pena o esforço, amém, é sinal que estás a fazer aquilo que Deus se agrada. Vai em frente e não desanimes, porque grande é a recompensa do Senhor. Aleluia, aleluia. Não deixes que a ansiedade, o desânimo tome conta do teu coração, porque muitas vezes o inimigo usa a ansiedade, usa na verdade o pessimismo como uma arma para nos derrotar, mas entregue isso ao Senhor, como Pedro. Pedro, ele nos ensina na sua carta, 1 Pedro 5, 7 e 8, ele disse, lançando sobre ele: entreguem ao Senhor as vossas ansiedades.
Não deixes que a ansiedade domine a tua vida e paralise na obra que Deus tem para ti, qual a obra que Deus tem para a tua família. Entrega essa preocupação, entrega essa ansiedade ao Senhor, pois Ele tem cuidado. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é o bom pastor que cuida dos seus filhos, que cuida das suas ovelhas. Aleluia, aleluia. Recusa-te, como diz lá em Miqueias, amém? Recusa-te a ficar caído no chão. Recusa-te a ficar na lama. Recusa-te a ficar nessa posição, na verdade, de derrota. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. A capacidade de nos levantar vem de uma determinação interior. Amém? Vem de uma decisão pessoal. Eu vou me levantar. Às vezes falta forças. Às vezes parece que há um peso nas nossas costas. Às vezes parece que há um peso na nossa cabeça e que nos faz ficar lá nos lençóis, lá na almofada e fazer com que percamos uma semana de vida, mais uma oportunidade. Às vezes o diabo leva-nos simplesmente a ficarmos a marcar passo, a ficarmos, na verdade, conformados com as situações e ficamos ali, ficamos prostrados diante do problema, diante do obstáculo. Mas Miqueias diz que o Filho de Deus, ele determina: levantar-me-ei. Determina. Mudar de posição. Está caído, se caíste, levanta-te em nome de Jesus. O Senhor vai fortalecer os teus passos, o teu coração. Às vezes o nosso coração está fraco, mas Ele tem poder. As vitórias, irmãos, muitas vezes começam na nossa mente. Na nossa mente, né? Agora, as equipas de futebol estão todas lá para as Américas, né? Algumas. Mas veja o trabalho que eles têm, né? Os treinadores, né? Eles têm trabalho não só físico, mas psicológico. Amém? De motivar aqueles homens. Todos eles são fantásticos jogadores de futebol, né? Mas às vezes eles estão desanimados. Eles têm capacidades que muitas vezes não são exploradas, porque simplesmente às vezes estão a passar mal, às vezes não confiam neles próprios, às vezes a própria mente os engana. Lembra-se da história do Éder, né? Que marcou e ganhamos o campeonato da Europa, né? O Éder era alguém que precisava daquele apoio psicológico. Era alguém um desanimado da vida, mas ele procurou apoio, amém, psicológico e foi determinante para aquele campeonato da Europa ser ganho para Portugal. Amém? Irmãos, as vitórias muitas vezes começam aqui. Mas não é simplesmente pensar positivo, mas vamos pensar aquilo que a palavra do Senhor diz. E isso vale mais do que nós podemos pensar. É bom pensar positivo, mas vamos pensar positivo sobre as promessas de Deus. Romanos 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais quais sejam as más. Deus tem coisas más? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Leia a Bíblia. Ore a Bíblia. O que está escrito, as promessas de Deus, e renove a sua mente. Renove a sua mente. Amém. Aleluia. Aleluia. A nossa forma de pensar, a nossa mentalidade. Amém? Aleluia. Sacode a poeira. Como diz Isaías, no capítulo 52, verso 2. Ele diz: sacode o pó. Se caíste, sujaste, não permita que a sujidade do pecado, amém, esteja lá na tua vida. Sacode. Confessa o teu pecado ao Senhor. Irmãos, a vitória não está em esconder os nossos pecados.
Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Sacode o pó, sacode o pó, confessa e deixa. Amém? Levanta-te. Diz lá, põe lá outra vez, por favor, Catarina, desculpe. 52:2. Amém? Veja o que é que diz ali o Isaías. Levanta-te, sacode o pó e levanta-te. Segue em frente. Agora, assenta-te. Não como um mendigo, mas como um filho, uma filha de Deus. Amém? Sabe que o Senhor vai nos fazer sentar em lugares especiais? Amém? Amém? Solta-te das tuas ataduras, do teu pescoço. Amém? Não sejas mais a cativa, filha de Sião, mas a liberta, filha de Sião. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta-te desses maus pensamentos. Liberta-te se há pecado na tua vida. Sacode o pó, confessa. Amém? Levanta-te dessa posição. Não é para estar lá, não é para estar na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, é para trilhar o caminho do Senhor. É para caminhar o caminho do Senhor. Ele vai te ajudar nesta nova caminhada. Amém? O Senhor é bom. Aleluia. Então, queridos irmãos, eu quero concluir. Amém? Pensando que quando Deus permite alguma situação em que nós possamos cair, esse não é o lugar definitivo para nós estarmos. Vamos nos levantar. Vamos procurar ficar em pé. Vamos seguir na direção do Senhor, seguindo a sua palavra. E que possamos aprender. Temos que aprender lições até com as coisas negativas. Se aquela escolha foi errada, não vá repetir a mesma escolha. Se aquela companhia aconselhou mal, vá-se aconselhar com pessoas certas. Pessoas tementes a Deus. Muitas vezes erramos porque estamos nos aconselhando com pessoas, podem ser religiosas. Pode ter até um autocolante evangélico na cabeça, ou um crachá aqui. Mas não tem fruto. E o Senhor Jesus disse claramente, pelos frutos os conhecereis. A árvore é conhecida pelo fruto. Não pelo rótulo. É pelo fruto. Não é pelo nome. Pode ser uma boa, pode-se chamar macieira, mas não dá maçã. É uma árvore doente. Vamos procurar pessoas saudáveis. Pessoas que têm fruto de nova vida. Amém? Vamos aconselhar com elas. Pessoas que sejam de Deus. Há situações que nós precisamos do conselho de Deus. Às vezes vamos buscar, irmão, cuidado com aquilo que andamos pesquisando na internet. Há tantas fontes duvidosas por aí. Há tanta... Irmãos, cada um diz a sua. Irmãos, e alguns nem são crentes de igreja. São desigrejados. Mas é uma expressão nova. Desengrejado. Tem o seu púlpito em frente a um ecrã que está filmando, que está gravando o som, e lá vão umas ovelhinhas, algumas assim, não são ranhosas. Algumas são mesmo inocentes. São inocentes, que se deixam enlaçar. E ali vamos fazendo um culto a Deus. Há situações, a pandemia já passou, sabem? A pandemia já passou. O lugar para estar a cultuar a Deus é onde o povo de Deus está reunido. É o lugar, a casa de oração. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Fica firme nas promessas do Senhor. Firma-te em Deus. Amém? Diz que as promessas do Senhor, todas as promessas de Deus são o sim e o amém. Lê a palavra, busca e ora para que o Senhor possa confirmar a sua palavra no nome de Jesus. Não retrocedas. Ser forte e corajoso. Foi o que o Senhor disse para Josué. Josué, levanta-te,
passa esse Jordão, porque a terra que está à tua frente, tal como eu prometi a Moisés, eu vou cumprir. O Senhor cumpriu a sua palavra. Vamos ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar ainda. Aleluia. É verdade que situações, contratempos e algumas quedas podem ser uma realidade na nossa vida, mas o Senhor é poderoso para nos erguer, para nos levantar. Às vezes pensamos que, e é natural que nós muitas vezes pensamos que o tempo que perdemos não voltamos a recuperar. Mas é interessante que o Senhor diz para Abacuque que o Senhor vai restaurar e trazer de volta aquilo que foi perdido. Muitas vezes pensamos, não vale a pena mais, já foi, já foi. É verdade que há coisas que se calhar foram porque não nos fazia falta nenhuma. Mas aquilo que Deus quer te dar, se o inimigo tirou, Ele vai restituir. Se é isso que Deus quer colocar na tua mão, se é isso que vai fazer crescer no Senhor, se é isso que vai na verdade, trazer a bênção bíblica sobre a tua vida, Deus irá restituir. Deus irá fazer de novo. Então, não te deixes psicologicamente derrotar. Levanta-te e brilha. O propósito de Deus para a tua vida ainda está válido. O plano de Deus para a tua vida não caducou. E eu acredito que ainda o maior testemunho que... ainda vais ter um testemunho maior para dar do que aquele que já deste do passado. Porque eu acredito que coisas maiores ainda Deus pode fazer na tua vida e na tua família. Aleluia. Não és uma vítima, és um vencedor. Porque somos filhos do Senhor. Oremos. Senhor, eu quero nesta noite, nesta final de tarde, pedir por cada um que aqui está. Senhor, que o Senhor possa levantar, Senhor, cada vida que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer. Irmãos, que o Senhor possa trazer, Senhor, meu Deus, sobre estes irmãos, sobre as nossas vidas, força interior, a unção do Espírito Santo, Senhor, para que os maus pensamentos, angústias e tristezas, Senhor, do passado possam ser diluídas, porque sabemos, Senhor, que Tu enviaste o Consolador para trazer a consolação ao nosso coração. E o Senhor diz que fará uma coisa nova, nós cremos que o Senhor vai fazer alguma coisa que nós nem pensamos ainda. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, o Senhor, na verdade, ainda pode fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pensar e imaginar. Eu quero pedir por cada vida que está na sua presença nesta tarde, que o Senhor estenda a sua mão, que o Senhor faça um milagre, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga vitória, que o Senhor traga suprimento, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga livramento, Senhor, meu Deus. Entregamos cada jovem que aqui está também, Senhor. Sabemos que o inimigo, Senhor, quer destruir estas vidas, mas nós entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor guarde a cada adolescente, a cada jovem, Senhor, a cada um que aqui está, meu Deus, que o Senhor venha pôr a sua mão. É no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém e amém. Vou pedir ao grupo louvor para subir e ainda nos ministrar um último louvor. Depois estaremos concluindo o nosso culto. Amém. Mais uma vez, o altar está aberto. Eu vou estar aqui na frente. Se alguém precisa de um apoio, oração, se precisa de se voltar para Deus, precisa de uma oração, venha agora, em nome de Jesus. Eu quero, amém, orar por si. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia.
santo, santo, santo és, Senhor.